te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça nos proceda e acompanhe e nos torne atento para perseverar na prática do bem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. A palavra de Deus encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, no versículo de 37 a 41. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpa o copo e o prato por fora, mas por dentro, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldade. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Ainda dá esmola, antes dá esmola do que vos possui, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele vem falar desse desencontros, né, dessas perseguições que tinha os fariseus contra Jesus. Queria sempre colocar Jesus em dificuldade, queria sempre provocar alguma coisa. E aqui fala no Evangelho que ele convida Jesus para um jantar, né, almoçar, um almoço na sua casa. E Jesus então foi, né, pôs-se à mesa e eles tinham lá os rituais deles. E o ritual deles era lavar a mão. Mas na verdade aqui no Evangelho fala que ele ficou admirado de Jesus não ter lavado as mãos para a refeição. Mas na verdade parece que está falando aqui que Jesus não é higiênico, né? Não é nada disso. Porque na verdade os fariseus eles tinham um ritual de purificação lá, do modo deles pensarem, né? Que ele lavava as mãos, o cotovelo e tal. Então eles tinham um ritual, né? Quer dizer, aquele ritual que o lavar a mão, se você vai lavar as mãos se a mão não estiver limpa, né? Para a refeição. Mas se estiver limpa, não tem necessidade. Ou, né? Quer dizer, então não é simplesmente o gesto de lavar a mão para ficar limpa para a refeição.
era um ritual que eles faziam. Então Jesus ele não fez o ritual dos fariseus. E aí então eles ficaram admirados, e aqui fala que eles ficaram admirados de Jesus não lavar a mão da forma que eles então fazia como um ritual. E aí Jesus então responde para o fariseu, porque ele mostra aquilo que é externo e não aquilo que está dentro do interior, que está dentro do coração. Então ele fala assim, que no caso que Deus fez o exterior e o interior, né? E aí convida então só que aí eles pensam nesses rituais, eles lavam lá o copo, lavam o prato, mas eles não incomodam com a prática da justiça. E o que Jesus pede como que nós vamos conquistar o céu? Nós vamos conquistar o céu vivendo a prática da justiça. E não era aquilo que os fariseus faziam, porque na verdade os fariseus, eles eram considerados separados, né? Eles eram os escolhidos, os puros e os santos, mas eles mostravam uma aparência, mas dentro do coração mesmo eles não praticavam o amor fraterno. E eles viviam então, porque na verdade os fariseus, eles eram pessoas que tinham posse, eles eram bem de vida, e eles não se incomodavam, e eles eram bem de vida também explorando, né? Viúva, órfão, eles cobrando juro e tal. Então era ali um desencontro, mas na aparência eles mostravam que eles eram aqueles que viviam aquele monte de mandamento, mas na verdade então o que Jesus questionava é que eles mostravam uma cara e fazia outras coisas. Então é isso que Jesus está condenando o fariseu. Por isso que ele falou assim, ó, dá a esmola, né? Daqui fala aqui no final, antes dá esmolas do que vos possuir, e tudo ficarás puro para vós. Quer dizer, a pureza, aonde está a pureza? Na caridade. Jesus convida eles a dar esmola. Quer dizer, a esmola é olhar para a necessidade do outro. O que o outro precisa que eu tenho sobrando? Então, aí Jesus mostra para eles que se eles fizessem esse gesto, porque eles tinham condições para isso, eles iam se purificar. Eles não iam se purificar lavando o prato, lavando o copo, lavando mão para comer. Eles vão se purificar fazendo a justiça acontecer, vivendo a caridade, vivendo o amor fraterno. Então assim também somos nós convidados a viver isso, porque se nós olhar para nosso jeito de ser, nós corremos o risco de mostrar uma aparência, mas a prática mesmo daquilo que nós mostramos, nós não exercitamos. Precisamos ter muito cuidado com isso. Então, se você tem condições, seja caridoso. A caridade, ela traz benefícios celestiais para todas as pessoas. Quando a gente vive esse espírito de caridade, a caridade apaga muitos pecados. Quando a pessoa abre o coração para ajudar o outro, ele recebe graça de forma grandiosa de Deus. Então aqui fala para o fariseu mudar de vida, largar de bobagem, de pensar tanto no exterior e olhar para dentro do interior. Porque Deus, ele vê o coração. Ele vê o coração, e se o coração realmente é um coração que ama, ele sabe. Mas se é um coração que mostra que é um bom coração, mas na prática não vive isso, não é aquilo que agrada o coração de Deus. Então que Deus possa nos ajudar, amados, viver uma fé onde a hipocrisia esteja distante de nós. Nós não pode pedir uma coisa para Deus e fazer de uma forma diferente que o desagrade. Que Deus possa nos ajudar a viver uma fé onde esse espírito de amor para com o outro, ele sempre esteja dentro do nosso coração. Por intercessão
de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.